Olá, meu nome é Lucas Olá, meu nome é Joaquim. e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre algoritmos de ordenação. O nosso programa em C consiste basicamente em dois arquivos, um de entrada e outro de saída, dois arquivos .csv, que armazenam em cada linha dados de estudantes. E a gente precisa ordenar esses estudantes com base no atributo nota do struct que a gente criou. Para realizar esse trabalho e conseguir usar os algoritmos de ordenação que a gente escolheu, que no caso foi o Merge Sort e Bubble Sort, como a gente testou com casos de entrada muito altos, a gente precisou alocar o vetor de struct estudantes na heap, além dos vetores auxiliares no Merge Sort. Aí a gente encontra o protótipo das funções que a gente vai usar, é, além dos parâmetros que a gente precisa para a função, a gente também adicionou como parâmetro um ponteiro que conta o número de comparações que cada algoritmo fez para a gente ver a eficiência de cada um. Agora na main, a gente cria os dois arquivos, caso não existam, né? E a gente dá ao usuário duas opções. Ler uma entrada que já existe no arquivo entrada.csv ou gerar uma entrada aleatória na variável escolha, né? A gente, caso ele escolha gerar essa entrada, a gente precisa criar o arquivo, né? E depois a gente chama a função criar entrada, depois de criar, né? E aí a gente printa o menu para caso ele digite uma opção inválida, né? Que não seja um ou dois, essas duas opções que eu citei. Então a gente inicializa as variáveis de contagem de eficiência dos dois algoritmos de ordenação, além de variáveis clock underline t, que são variáveis da biblioteca time.h, que nos auxiliam a contar o tempo de execução de cada algoritmo. Então, a gente executa no caso 1, a gente tem duas opções, né? O Bubble Sort ou o Merge Sort, como eu citei anteriormente. Então, no caso 1, a gente executa o Bubble Sort e mostra o tempo, o número de comparações e etc. E faz, no caso 2, a mesma coisa caso ele escolha a opção do Merge Sort. E o caso 3 é a saída. Então, a gente printa no arquivo que estava no vetor struct, no vetor de no struct que a gente declarou, né, o vetor de struct, a gente printa no arquivo que vai ser a nossa saída, tudo já ordenado porque já passou pelos algoritmos de ordenação. A gente tem nossa primeira função além da main depois, que é a função lerEntrada, que basicamente vai ler o que tiver no arquivo entrada.csv. Ou imediatamente quando o usuário selecionar a opção de ler entrada ou depois de gerar a entrada que o usuário pediu. A função criar entrada, ela cria entrada, obviamente, e para isso a gente criou vários vetores com nomes aleatórios, com informações aleatórias para cada atributo do struct. E a gente criou um laço for que vai pegar um índice aleatório, ou seja, um nome, uma informação aleatória de cada atributo do struct e colocar para formar uma linha. E então a gente vai printar na entrada, gerando assim uma entrada aleatória. Bom, entrando nos termos de fato da ordenação e da complexidade dos algoritmos, a gente começa implementando uma função Bubble Sort, que no seu pior caso possui uma complexidade na notação O de n ao quadrado. Então, para começar a nossa função Bubble Sort, a gente recebe todos os parâmetros declarados em cima, o tamanho, o início e o fim do vetor, o vetor de struct e o nosso vetor de número de comparações. A gente começa declarando duas variáveis, i e j, e a gente faz dois loops encadeados. Um para percorrer n-1 vezes o vetor e o outro para percorrer todos os elementos do vetor que não estão ordenados. Então a gente verifica se, com relação ao atributo de nota desse struct, um é maior que o outro. Se for maior, a gente troca o subsequente pelo anterior e continua isso até que todo o vetor esteja ordenado. Além disso, a gente implementou uma função merge sort, que no pior caso tem uma complexidade na notação big O de n log n.
que basicamente utiliza a estratégia da separação e conquista. Então primeiro a gente criou uma função chamada merge sort, que recebe o vetor de struct, recebe L e R, que são as variáveis de controle de início e fim, e também recebe o vetor inteiro de comparações para a gente medir quantas operações ele está fazendo. Então, no primeiro momento, na merge sort, o nosso caso base, ou verificação de parada, é enquanto o início é menor que o final. Ou seja, a gente pelo menos tem mais de um elemento nessa comparação. Então a gente inicializa a variável Q, que recebe o índice do meio do vetor e faz duas chamadas recursivas de merge sort para a primeira metade e merge sort para a segunda metade. Ou seja, esse elemento Q ele serve para dividir o vetor no meio e fazer recursivamente a sua divisão até chegar ao caso base, que é quando temos apenas um. Depois, a gente acaba fazendo um merge a gente chama a função recursiva, a gente chama recursivamente a função merge, que recebe também o vetor L, Q e R e o número de comparações. E na merge a gente faz o seguinte: a gente define o tamanho dos dois vetores auxiliares, que é aqueles que a gente declarou lá na heap para evitar problema de memória. Depois a gente percorre todo o vetor principal, adicionando em cada um dos auxiliares uma das metades ordenadas, ou seja, no vetor N1 até a metade e no vetor N2 a metade até o final. Então a gente cria três índices: um índice para adicionar o K, que é para adicionar no vetor principal, que será ordenado, o I e o J, que vão percorrer os subvetores. Então a gente cria uma condição while para verificar se uma condição de end que só funciona enquanto ambos os vetores os índices não chegaram ao fim do vetor. Então ele verifica se um elemento do vetor presente no índice i é maior que o elemento do vetor presente no índice do outro. Então, se for maior, ele troca, quer dizer, ele coloca no vetor principal, ele coloca o menor no vetor principal e atualiza a variável do menor. Assim, ele percorre um dos subvetores completamente quando encontra um elemento do outro que é maior que eles. Então, a gente faz dois loop whiles que percorrem o vetor auxiliar que ainda possui elementos que não foram adicionados ao final do vetor principal. Ou seja, quando a gente chega a um certo elemento de um dos vetores, ele é maior que todos os elementos do outro. Então, essa comparação ela nunca vai adicionar esse elemento no vetor principal. Então a gente precisa desse loop while auxiliar que percorre os outros vetores para adicionar esses elementos faltantes em ordem crescente no vetor principal. Por fim, a gente tem uma função que printa o menu de escolhas, indicando para o usuário se ele quer usar a ordenação por bubble sort ou por merge sort. Vou chamar aqui a execução. Primeiro momento, vou criar uma entrada aleatória, tamanho de 10.000, e chamar no primeiro momento a ordenação por nota bubble sort. Aqui temos que para uma entrada de 10.000 elementos, ou seja, um arquivo de entrada que possui 10.000 linhas, ele toma 1,55 segundos para ordená-lo e imprimi-lo na saída. Então, todo esse processo leva um total de quase 50 milhões de passos. Vou fazer o mesmo arquivo de entrada, só que dessa vez com o merge sort para a gente notar a diferença e quão eficiente é o merge sort, que tem sua complexidade no pior caso para n log n com relação ao bubble sort, que é n ao quadrado. Então a gente pode ver aqui que o número de comparações é muito menor, sendo aqui 117.187, tomando um total de 0,007027 segundos. Ou seja, quando a gente está trabalhando com vetores de menor escala,
a gente acaba não percebendo como essa eficiência, com essa complexidade pode ser importante. Mas quando tratamos de processos com muitos dados ou que podem influenciar muito uma empresa, é importante a gente ter a consciência de como a gente manipula essa ordenação. Podemos ver isso exatamente nos gráficos e na tabela. Aqui você pode ver como o algoritmo Bubble Sort cresce de maneira exponencial e fica muito distante com relação ao merge em segundos. E o número de comparações de Bubble e merge é muito diferente. Aqui está nas casas de 1 elevado a 10 exponencial. E aqui na casa de, no máximo, por volta de 1 milhão, 5 milhões. É isso.